Olá, amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal do Levir no YouTube. Esse é o programa O Outro Lado da Bola e vamos dedicar o dia de hoje, o programa de hoje, ao Coritiba Futebol Clube. Vamos relembrar os momentos marcantes aí daquela década de ouro do Coritiba, a década de 70, e uma viagem que o Coritiba fez em 1972, onde disputou jogos na Turquia, na Argélia, no Marrocos, voltou invicto e conquistou a tão famosa Fita Azul, que era um prêmio concedido pelo jornal Gazeta Esportiva de São Paulo na época para toda a equipe brasileira que ia excursionar no exterior e voltava invicta. O nosso convidado de hoje, além do meu parceiro Levir Culpe, que já está se acostumando muito bem a fazer esse programa de casa de forma online. Estamos aqui com o querido Capitão Hidalgo, o capitão daquele time da época. E também teremos a participação especial do Cláudio Marques. Por problemas técnicos, ele não conseguiu participar aqui diretamente do programa, mas ele vai fazer intervenções, vai mandar os vídeos, a gente vai encaminhar as perguntas para ele, ele vai participar com a gente aí na edição, a gente vai conseguir incluir também o Cláudio Marques nesse papo. Então, Levi, faça as honras da casa aí e cumprimente o nosso convidado. Bom, um abraço para todo mundo, né? Eu tenho uma honra de participar desse programa, porque eu estou conversando aqui com duas figuras que ficaram marcadas no futebol paranaense, né? Pela qualidade e também como pessoas. O Hidalgo, que está na minha frente aqui, dispensa qualquer tipo de comentários. Cara. Pensa num cara técnico para jogar. Um volante elegante na década de 70 é difícil de encontrar, né? E o Cláudio Marques, com a canhotinha dele, jogando de zagueiro, uma estatura relativamente baixa, ele não era muito alto, o Cláudio. Mas a técnica que ele tinha permitia que ele jogasse em qualquer lugar do campo. Então, olha, que saudades que eu tenho daquele tempo, da década de 70. O time do Curitiba, nós até hoje conhecemos aquela escalação, cara. Então, olha bem, você sai com uma defesa Hermes Pescuma, Cláudio e Nilo, cara, e Hidalgo Negreiros. Olha, o time tinha cada jogador assim espetacular, que marcaram uma época. Então é um prazer muito grande estar aqui com o Hidalgo, né, para trocar algumas ideias aí. Vamos brincar, conversar sobre o futebol. E se alguém quiser falar de mim, tá, vocês podem deixar comigo, porque eu sei coisas terríveis ao meu respeito. Capitão, seja muito bem-vindo aqui ao programa no canal do Levir. Você sabe, Adriano e Levir, nesse momento que nós estamos aqui enclausurados, já há algum tempo e vai para 40 dias, eu só escuto dizer, olha, a idade de risco, mas é bom a gente contar alguma coisa que nós vivemos e para que essas gerações saibam um pouco mais do que foi o Curitiba na década de 70. É isso aí, capitão, e vai ser um prazer recebê-lo aqui. Quando a gente faz o encontro no estúdio, a gente faz sempre uma carninha depois. A dona Simone Bela, que é responsável por fazer a nossa picanha, tomamos um vinho, uma bendita e colocamos a resenha em dia. Mas, meus amigos, eu quero levar vocês agora pelo túnel do tempo. Vou até falar essa escalação aqui. O primeiro jogo do Coritiba na conquista do Fita Azul foi contra um time da Turquia, um selecionado lá. E a estreia foi 1-1, né? Com o gol do Zé Roberto. Você lembra desse jogo? Essa foi contra a seleção da Turquia. Isso, 1-1, com o gol do Zé Roberto. Esse jogo foi em Istambul. E aí, no segundo jogo, nesse jogo a gente tem aqui, ó, o Coritiba foi escalado com Célio, Hermes, Pescuma, Cláudio e Nilo, Dreyer, Hidalgo, Leocádio, Hélio Pires, Tchamba Bachá
e Zé Roberto com Lanzoninho de treinador. Esse foi o primeiro jogo. E o eu segundo... no banco. Oi, fala, Levi. E eu no banco. Você no banco até então. Agora que vem uma curiosidade, segundo o que o capitão me disse um dia desses aí, no segundo jogo o Curitiba enfrentou o poderoso Fenerbahçe. É o time do Alex, né? O Alex jogou durante 7 ou 8 temporadas no Fenerbahçe e é o grande ídolo, não só do clube, mas ídolo futebolista do país lá da Turquia. E vocês sabem, eu fiz um filme sobre isso, fui com o Alex para lá, gravar cenas pro filme, etc. e tal. Mas voltando aqui a 1972, no dia 17 de junho, o Curitiba venceu o Fenerbahçe por 2-0. Tem uma flâmula do Curitiba lá no Museu do Fenerbahçe, segundo o Alex. Um dos gols foi do Leocádio e o outro o Zé Roberto. E nessa escalação o Levir Coupe entra no lugar do Pescuma, o Marinho entra no lugar do Nilo. Depois entra o Fito no lugar dele e o Tony substitui o Leocádio. É nesse jogo que você escalou o Levir, capitão? Não. Olha a resposta. Né? Nas frias eu estava. Primeiro dizendo, pô, nós éramos tudo... Olha, na verdade, nós não tínhamos... Nós não tínhamos o alcance do que nós conquistamos depois da nossa vida, né? Eu, principalmente com o rádio, que eu passei a viajar o mundo todo com as competições, Copas do Mundo, até Fórmula 1, era uma infantilidade, até eu diria. A gente não tinha toda aquela cultura, o excesso de cultura, né? Nós éramos bons amigos e fomos para uma aventura para esse torneio. É bom que a gente diga que o Curitiba, né, Levi, naquela época tinha uma força enorme dentro da CBD, da Confederação Brasileira de Esportes, com o João Avelange. O João Avelange tinha muita simpatia pelo Curitiba, e essa nossa ida para essa excursão, e que envolveu a África, que depois você vai falar da Argélia, né, em Argel, que nós jogamos, e essa parte Europa com Ásia, nós fomos abrir um mercado, porque o João Avelange, em 72, ele era presidente da CBD e ele estava querendo pavimentar o encaminhamento para chegar a ser o presidente da FIFA, como foi. Ele se utilizou de algumas equipes, deveria lembrar bem, de algumas equipes do futebol brasileiro, lá mesmo na Turquia, estava Português de Esportes, e tinha saído antes o time do Palmeiras, que estava lá, o Palmeiras com aquele grande time, no mesmo hotel que nós estávamos, lá perto do Estreito de Bósforo, na exótica cidade, né, de Istambul. Então, há de se dizer que o compromisso nosso, já tínhamos perdido um turno aqui, o Atlético tinha sido campeão, o Atlético tinha um belo time também em 72, e nós fomos por uma excursão, e na excursão não se podia perder, porque havia aquela chacota que o Curitiba ia jogar com um time de fábrica, aquelas coisas todas, que não é verdade, né? Quando nós chegamos na Turquia, o estádio parecia o Pacaembu, cheio de gente, eu nunca vi. Eu falei, pô, mas esse povo gosta de futebol aqui. E, de fato, nessa primeira partida foi 1-1, nós estávamos ganhando de 1-0, e o jogo se estendeu até 55 minutos, até o empate. Senão não acabava o jogo. Mas tudo bem, então, minha excursão, Elias Zacur era o homem do João Avelange, e ele estava acompanhando a nossa delegação. E você sabe, Adriano, que para você ter sucesso numa excursão, você tem que ir ganhando, senão você volta antes. E se voltasse antes, perdendo aquele turno, e depois recuperado com o grande título 72, seria um vexame para todos os profissionais. Então, esse jogo foi assim. E aí saímos para jogar numa cidade chamada Esmirna. Um campo bonito, né, Lever? Que gramado bom aquele, hein? Aquele gramado era muito bom. Sabe, você lembra quem era o técnico do Fenerbahçe, o Lever? Nossa! Ah, o de Folha Seca? E deu Folha Seca. Sabe por quê? Eu sei. Porque a gente não ligava, né? A gente ia para o jogo, vamos jogar, ganhar e vamos embora, pega o avião e vamos para outro lugar. Uma bola saiu assim, o campo muito bonito, sabe, Adriano? Campo lindo, lindo, lindo. A bola saiu e eu fui correndo ali para pegar a bola para dar para o... Acho que era o Hermes que estava ali, né, de lateral. O Hermes era o nosso lateral ali. Eu fui pegar a bola ali e quando eu olho era o Didi. Eu fiquei
Pô, poxa vida, deu uma tremedeira de ver o maestro Didi, campeão do mundo, nossa, ídolo de todos nós, e que depois, depois no dia seguinte, ele foi tão gentil, que ele tomou um café e viu a gente, sentou ali, eu conversei muito com ele, ainda falando sobre aquele Mundial de 70, ele até foi com o Peru, e aqueles Mundiais de 58. Bom, mas nesse jogo que você me falou, o Pescuma, parece-me que o Pescuma tinha se machucado, estava machucado. E havia uma ideia de se colocar o Dreia atrás, de quarto zagueiro, né? E a comissão técnica tinha o Lanzoninho, o professor Voschke, tinha o Milton Vendramini, tinha o Luiz Afonso, né? Tinha o Voschke, que eu falei também, o professor, e tinha o nosso querido Cabrini, que partiu, nos deixou. Cabrini, uma figura queridíssima nossa, que era um médico da delegação. Aí eu fui chamado lá para um papo, né? Sobre a questão que o Lanzoni não se abria muito, né? Mas ele tinha respeito porque ele era auxiliar na época. Ele entrou interino e nós batemos firme para que ele continuasse como técnico. E ele foi até o final, foi campeão com a gente. Era para sair o Lanzoni para vir outro técnico, nós batemos o pé. É que teve uma reunião, os jogadores não têm lembrança, mas eu era chamado para a reunião, fui lá no Elvete, um restaurante ali na Ubaldino, e eles queriam trazer um técnico, falei, não, deixa o Lanzoninho aí, vamos ver o que vai dar. Bom, aí veio a conversa do quem poderia substituir, né? Falei, poxa, o garoto aí, então o Levir aí, veio com a gente, vai jogar quando? Tem que jogar numa dessa. Pô, qual é o problema? Tem que jogar numa dessa. É aí que nós vamos ver o bom jogador, ele já tem mostrado, seleção, ele já veio forte de uma competição internacional. Então, prevaleceu aí a um pedido meu, na verdade, prevaleceu um pedido meu, Levir entrou e arrebentou, né? Entrou, jogou e foi para nós, não foi uma surpresa, foi para nós uma satisfação de ver um garoto que na época não subia ninguém. Subiu o Levir, depois você vê que o Dirceu foi embora, porque tinha o Rinaldo, depois veio o Aladim, né? E o Eluir, que jogou um período, mas foi embora, e parou nisso, era difícil mesmo se enquadrar ali num time profissional. O próprio Levir sabe que era um grande time de futebol formado, porque na época o futebol paranaense tinha que mostrar competência, né? O futebol estava engatinhando em nível nacional, né? Então uma conquista dessa valorizou, mas essa foi, na verdade, não interferência, foi um pedido que, já que me chamaram, foi um pedido que cada um no seu quadrado, né? Mas aí eles aceitaram e o Levir foi, sem sobra de uma coisa bonita para todos nós. Ganhamos um profissional, era um garoto, né? Todo feliz. Imagina a alegria do Levir, torcedor que era, da família toda, jogar no time principal. Acho tão lindo isso, velho. E aí jogou mais um jogo, jogou contra a Portuguesa também, Levir. Você lembra disso, Levir? A Portuguesa? Imagina. Não, gostaram tanto que... Aí começou a dar problema, viu, Ademir? Aí deu problema. Porque aí o Pescuma tinha que voltar, né? Aí deu problema. Mas essa daí da Portuguesa, nós jogamos uma bela partida. 0-0, estádio cheio, uma bela partida. Agora, outra coisa que eu me lembro, eu tinha 18 anos. 18 anos. Tinha 18 anos. O Levir, 18 anos. Viu, Levir? Você, nós fomos lá, e tem uma coisa, hein? E tem uma coisa que você está lembrado, você não pode estar lembrado, mas eu vivi aquilo intensamente, né? O árbitro, ele anulou 2 gols nossos, era para ser 4 no time do Alex. Não é mesmo? Era para ser 4, anularam 2. Capitão, mas o Pescuma voltou contra a Portuguesa, mas daí o Levir continuou no time. Jogou Pescuma, Cláudio e Levir. Acho que o Nilo também foi jogar nesse jogo. Jogou com os 3 zagueiros. O Cláudio foi para a lateral,
Isso aí. Onde foi para lateral para marcar o Xaxá, lembra? O Xaxá era um ponta-direita rápido, né, Levi? O Cláudio foi para lateral, mas não é porque eu era melhor do que ele. É porque ele era tão bom que ele jogava em qualquer uma. E foi uma viagem maravilhosa. Mas a de 72 marcou, porque eu já era praticamente titular da equipe, e jogando, né? De quarto zagueiro, e às vezes quando o Nilo não podia jogar, eu jogava de lateral esquerdo. E foi essa viagem que nós tivemos para a Europa de novo, né? E que nós acabamos jogando um torneio na Turquia, e uma cidade maravilhosa, linda, Ankara. Jogamos em Ankara e em Izmir, né? E em Ankara teve um torneio contra a Portuguesa de Esportes. O Palmeiras tinha estado lá e tinha ido embora, até nos encontramos com a delegação do Palmeiras e disputamos um torneio com a Portuguesa de Esportes. E acabamos fazendo uma viagem pelo canal de Bósforo, né? Bósforo. E fomos de barco, que inclusive tem uma fotografia que acho que o Levir tá, o Hélio Pires, o Hermes, eu, o Tony, acho que também estava, o nosso querido e falecido Tony. E nós fomos de barco, né? E um frio, e até acho que o Hélio Pires estava com cobertor enrolado, e tanto frio que estava, e o mar, né? O rio mar muito revolto. E tem até uma história muito bacana que o cara do barco lá estava explicando pra gente, né? Dizendo de que um sheik, o emir, ou sei lá o que lá, dos turcos lá, né? Que ele tinha recebido um aviso de que a filha dele ia ser picada por uma cobra e ia morrer. E aí o que ele fez? Ele fez um castelo dentro do mar, porque aí não tem como cobra chegar, né? E numa dessas coisas fatais da vida, né? Passou um barco carregado de maçã e para pegar uma maçã, então aí a filha dele desceu para ir no barco pegar uma maçã, e quando foi pegar a maçã tinha uma cobra entre as maçãs e acabou picando a menina e a matou. E nós fomos nesse barco, era um tipo de uma lancha, né? E fomos para conhecer uma ilha muito bonita, muito legal mesmo, e nós estivemos lá. E chegando lá, e estava a Portuguesa de Esportes também, foram com outro barco, e os diretores e jogadores, e quem quis fazer o passeio, né? E chegando lá, como o mar estava meio revolto, né? E acabou balançando muito o barco, acho que o diretor da Portuguesa não gostou muito. Aí ele foi procurar lá, falar com o pessoal lá, como é que ele fazia, que ele queria voltar de carro, nem que ele alugasse um carro, ele queria voltar da ilha de carro. Aí foi uma gozação total. Português aí, você imagina, cara. É isso aí, Cláudio Marques, lembrando essas boas histórias dessa excursão do Curitiba, Fita Azul 1972, grande zagueiro. Ô, Levir, tá na tela aí uma foto muito legal do seu acervo. Vocês estão num barco, aí tô vendo o Krieger, tô vendo o Cláudio, tô vendo o Tony. Você tá enrolado numa coberta vermelha. O Hidalgo tá ali também, Hidalgo? Acho que não. Mas acho que eu tô, não tô? Hermes, Hélio Pires. Hermes, Hélio Pires. Aonde é essa foto aí, Levir? Essa foto é no Estreito de Bósforo. Aí você pode perceber que tem alguém que pensa só. Alguém pensava nesse time. Tava um time engraçado e o único que se cobriu fui eu. Olha, ó. Eu quero saber onde você arrumou essa coberta vermelha aí, Levi. Com certeza não fazia parte do uniforme da delegação. É por aí, cara. Às vezes você tem que ter uma ideia, entende? Ninguém prevenido. Só eu consegui esse cobertor. Ô Levi, e depois, o que me causa uma certa curiosidade é uma outra foto que vocês aparecem no Coliseu, lá em Roma. Mas na história do Fita Azul não tem nenhum jogo na Itália, se jogaram na Argélia, em Marrocos e na Turquia. Por que tem essa foto de vocês no Coliseu? Eu posso responder. Eu posso. Não, você pode não, você deve responder. Porque. Estamos aí, né? Eu tô vendo, eu lembro bem dessa foto, né? O Levi está olhando ali do lado direito,
no Pescuma. Eu te vejo, eu sei da fotografia de lembrança, não que eu esteja vendo assim, que está pequeno para mim, mas eu vou lembrar o seguinte, Levir, então nós jogamos essa partida com a Portuguesa, né? E você lembra, nós íamos... bom, o Adriano já foi várias vezes para Istambul, por causa do Alex, né? E conheceu lá aquele bazar, o bazar, Gran Bazar. E a Mesquita Sul também, né? A Mesquita, né? A Mesquita Azul. A Mesquita Azul. E a gente não saía daquele... nós ganhávamos um troquinho lá, mas era uma coisa pobre, né? A gente ganhava um diária, né? Do Elias Acur, e a gente ia torrar o dinheiro, que não era muito, para comprar as bugigangas. Eu tenho até hoje aquele bazar que a gente comprava todo dia alguma coisa, né? Ganhava e ia lá para gastar, né? Lembra dessa, Levi? Lembra? Diga-se de passagem, o bazar mais espetacular do mundo, né? Não, mas é mesmo. Não, é espetacular, absurdo, assim, era muito legal. Eu trouxe 5.500 lojas. 500. Eu trouxe tapete. Lá era o seguinte: você chegava lá, era liras turcas, né? Era a libra turca, uma coisa assim. Liras turcas, né? E eu comprei lá o tapete, né? Tapete persa no Brasil custava 800 vezes mais, né? Então a gente carregava aquilo como um tesouro, né? Mas aí o cara pedia um preço e nós fomos vivendo o tempo todo lá, ficamos acho que em torno de 17, 18 dias lá em Istambul, e treinávamos e à tarde nós íamos tudo para o bazar, né? E eles pediam um valor lá em cima, viu, eles pediam lá 100, vinha para 50, ele vinha para 70, 60, dava Coca-Cola, 50, quando chegava na metade, se você falasse que não ia comprar, ele já te expulsava da tenda, porque ali é tudo tenda, não é, Adriano? Você lembra? Era uma questão de honra. O turco é uma questão de honra, ele tem que vender alguma coisa para você, sacou? Então ele vai até chegar num preço, assim, ele se acerta, mas isso mesmo. Fazer uma venda, senão ele fica ofendido. Uma coisa muito engraçada, assim. E na conversa que eu tive, eu já senti que o Elias estava levando a Portuguesa para a Grécia, para jogar com o Panathinaikos. O Levi não deve lembrar disso, não participou, eu participei dessa reunião. Eu falei, mas nós estamos loucos para ir para a Grécia, por que nós vamos fazer na Argélia, né? Vamos fazer em Argel. Aí o Elias falou, não, é um pedido de João Avelange. É um pedido de João Avelange para que vocês... Eu falei, então vamos fazer o seguinte, nós estamos tanto tempo aqui, tira a gente daqui. Ele falou, qual a sugestão? Falei, leva a gente para Roma. Foi aí que surgiu essa ideia de Roma. Leva a gente para Roma, melhora um pouquinho o nosso bicho aí, porque o Curitiba não dava nada, né? Ele tinha um acordo com a direção do Curitiba e nós ganhávamos a premiação. Nós estávamos ganhando porque tinha que ganhar e também tem um troquinho para a gente gastar lá. Na verdade, o clube também nos adiantou, né, Levir, acho que $300 na época, tinha adiantado para nós. E nós não gastávamos do bicho, né? Então nós fomos, essa viagem, ficamos 3 ou 4 dias em Roma, e que foi para mim como primeira vez, né? Outras vezes eu fui, mas a primeira vez foi maravilhosa, né? Aquele sentimento de conhecer, porque eu fiz a minha primeira viagem internacional, acho que o Levir também, foi essa que eu fui para essa excursão do Curitiba. É claro, depois eu fui para outras mais, né? Imagina, já tem 9 Copas no currículo. É legal relembrar essa primeira viagem. Aí está aí novamente a foto de vocês lá no Coliseu. Ô, Levi, e tem uma história de que o Tchoma Bachá, em vez de conhecer o Coliseu, preferiu ficar no ônibus jogando baralho ou não? Não, a gente queria matar. Ficou dormindo. A gente queria matar o Tchoma Bachá, a gente queria matar. Porque eu sou italiano, né, cara? E eu sou italiano. Mas quem me levou para a Itália a primeira vez foi o Hidalgo. Eu sou grato a ele. Porque, né, imagina conhecer o país, cara, dos meus ancestrais e tal. Foi um negócio muito bacana.
Mas Foi esse emocionante, né? Foi emocionante. Não, a história de quem que a gente está Tião falando aqui, Batiá. o O Tião, Lazarento do Tião Batiá, nós fomos conhecer, né? Olha bem, a parte histórica da Itália, e o Tião Abatiá resolveu convidar a turma para jogar baralho, jogar cacheta, jogar não sei o quê. Cara, Eu falei, ô Patia, quando é que então você não arrumou vai ter. parceiro, dormiu. a gente Não, deu não. Ele ficou dormindo. Dormindo. tá louco. Não, eu falei para ele, quando é que você vai conhecer o Coliseu? Nunca. Pô, Patia, você veio de Bandeirantes, você quer o quê? Imagina, cara, de Bandeirantes para conhecer o Coliseu, para ele não fazer nenhuma também. Aí de Roma vocês foram então para Argélia, isso, né? Aí Argel, teve um jogo Argel. contra o Lodja Clube, no dia 28 de junho. Ganharam de 1-0 com gol do Hélio Pires. Esse o Levir não jogou, mas... Esse campo, Levi há de lembrar, é um campo ruim para jogar, era de terra. Beleza. E o goleiro, viu, Levi? Lembra? O goleiro que. Esse time que é o Sétif, acho que é o Sétif, né? Não, esse time não, o Sétif foi o outro. Não, o Sétif é o próximo. O Sétif é o próximo. Então, o goleiro, esse time ganhou do Palmeiras, ganhou com o Ademir da Guia, ganhou de todo mundo, ganhou do Palmeiras, acho que 1 ou 2-0, e nós fomos jogar em seguida. E o Palmeiras saiu de lá e nós chegamos. Acontece que o goleiro jogou com a camisa do goleiro Leão. Ele jogou com a camisa do goleiro Leão, né, do Palmeiras. Eles estavam muito contentes com a vitória e nós ganhamos. Na verdade, nós ganhamos de 1-0. Mas vou dizer uma coisa: nós fizemos 4 gols para valer 1. 4 gols. Aí deu uma revolta, né? Aí deu uma revolta, eu peguei a bola, chutei lá na geral e falei, vamos sair, eu não vou jogar mais, vamos embora. Aí veio o zagueiro deles, que era grande, forte, eu meti o Jair na minha frente, né? O cara queria me bater. Falei, o cara não falava nada. Falei, esse juiz é ladrão. Eu não entendi nada, né? Não entendi nada. Mas aí apitou legal. Nós tivemos 4 gols, viu? 4 para valer 1. E aí depois... Oi, Levir, pode falar. Eu joguei 2 partidas, contra o Fenerbahçe e contra a Portuguesa. Isso, as duas lá na Turquia. As duas na Turquia. Aí na Argélia são 2 jogos na Argélia, depois é um 3-1 contra o Sétif. Você sabe que o Sétif, o Levir, o Sétif que nós jogamos, Levir, é aquele que foi no Mundial agora, há uns 4 anos atrás. Legal. Você lembra que foi disputar o título lá, o Mundial de Clubes? É o Sétif. Um bom time, né? Um bom time. Não, um bom time, nós ganhamos de 3-1. E aí depois vem no último jogo, é praticamente uma das melhores histórias da expulsão, que já é no Marrocos, em Casablanca, né? Então o Hidalgo deve ter até contado também essa história, não sei. E a última é aquela do Luiz Afonso, né? Que a paixão dele era ter sido jogador de futebol, mas ele nasceu rico, né? E aí foi para o outro lado. Inclusive ele morava lá no Jardim Social, todo mundo sabe. Ele tinha um campo lá e a paixão dele era levar jogadores para lá e jogar pelada com ele lá no campo dele. Muita gente ia lá e até depois que nós paramos de jogar, nós sempre íamos lá na casa dele jogar tinha um mini campo, né? Morava numa casa enorme lá, num quarteirão, né? E a paixão dele era ser jogador de futebol, tanto é que, não aqui em Curitiba, né? Mas assim, quando a gente viajava para fora, né? Para o Nordeste, que ele ia, e nessa viagem para a Europa, ele participava do recreativo, do treinamento, essas coisas todas, né? Que todo mundo sabe. E teve um jogo lá que nós estávamos vencendo, nós estávamos ganhando o jogo e tudo, né? E ele trocou e pediu para entrar um pouco, né? E aí ele entrou e ele jogava bem, ele não era ruim, né? E entrava no meio daqueles craques todos lá que o Curitiba tinha. E ele entrou para jogar, né? E sempre quando nós viajarmos assim, ia o pessoal da imprensa, né? Até o Portela foi numa viagem dessas. E nessa de 72, acho que o Carneiro, Ayrton Cordeiro,
foi junto conosco nessa delegação, inclusive o Mauro Ramos de Oliveira, que parece que era o treinador na época, né? Não sei se foi dessa ou da primeira. E aí o jogo, nós estávamos vencendo o jogo, estávamos bem, e de repente o Luiz Afonso entrou para jogar. E tem alguns jogos lá que até eles narravam e davam boletins, e aí o Ayrton Cordeiro acabou não divulgando, porque ficava muito chato, né? Mas ele entrou, mas não foi muito tempo assim que ele jogou, né? Ele entrou num jogo lá e se deu até bem, deu uns toques bacana na bola lá, e acabou fazendo com que matasse aquela imensa vontade de um dia jogar pelo Curitiba, e como jogador e não como dirigente. Foi uma história muito bacana, muito linda, que nós todos ficamos muito felizes de proporcionar a ele essa oportunidade dele participar de um jogo, de uma excursão, amistoso, mas para nós oficial, né? E para ele mais ainda, e que ficou guardado no seu coração até os últimos dias de sua vida, que foi embora antes da hora marcada em função de uma cirurgia que fez. Então essas coisas pitorescas, e quando você tiver oportunidade para a gente ir outras vezes, você nos leva, porque aí vamos ficar uns 3 dias mais ou menos e vamos contar só uns 20% de tudo isso que aconteceu em todas essas viagens. Forte abraço a você e a todos os teus parceiros aí que acompanham o seu trabalho. Um grande abraço. Um grande abraço. Cara, mas eu vou dizer uma coisa para você. Olha, hoje em dia, eu bato palmas para ele, porque ele conseguiu fazer alguma coisa que, por exemplo, todos os torcedores do Curitiba gostariam de fazer, não é? Bem lembrado, bem lembrado. Entrar e jogar no time do Curitiba. O Luiz Afonso teve a cara de pau de entrar no jogo, Hidalgo. Que história é essa, cara? Foi muito bacana. Eu achei que foi uma coisa... Hoje, né? Hoje está muito interessante essa história, mas naquele tempo seria ridículo, né? Assim. E foi, para mim, a melhor equipe que nós jogamos. Eu tive uma bela impressão deles e depois eles espalharam. Estão espalhando jogador até agora, né, Oliveira? É verdade. Mas o nosso, o que eu lembrei agora, Livingstone e Conceição. O Tony, né? Que também, infelizmente, já não está mais conosco. Mas era um amigão também, era um amigão, ele era do Júnior também, né? Recente. Era o Júnior com vocês, né? Com vocês, né? Ele com o Eloir, comigo. Subiu ele e depois o Renatinho, né? O Dirceuzinho, putz, que tempo bom. Não, o Dirceu já estava, né? O capitão e Levi, eu recebi uma pergunta aqui do Gabriel Fraga, estudante de jornalismo. Ele pergunta o seguinte: qual foi a sensação de voltar dessa excursão, invicto? Como é que foi a recepção aqui em Curitiba e no Brasil como um todo? A fita azul veio depois. Como é que foi esse pós-viagem? Levi deve lembrar bem, né? Hidalgo, eu não esperava tudo aquilo. Foi um negócio espetacular, assim. Teve uma carreata do aeroporto para cá, para o centro. Olha, foi um negócio muito bacana. Eu não esperava tanto. Mas, sei lá, foi tão bem divulgado, foi uma excursão assim, tão bem organizada, né? E com tantos bons resultados que envolveu todo mundo. Então, cara, a cidade se transformou, foi uma coisa muito engraçada. Tudo era verde e branco, cara, foi um negócio espetacular. Eu nunca esqueço aquilo também. Viu, Adriano? O Ayrton Cordeiro estava junto com o Bruscolin nessa viagem. E o Ayrton narrava para toda Curitiba, principalmente, todo o município, né? Todos aqui os municípios pegados, porque era uma transmissão que parava a cidade na época. Então, o jogo era valorizado sobremaneira, e o Ayrton é um grande profissional, né? Então, foi muito valorizado. Aliás, no tempo que eu fiquei no clube, foram 3 as participações maiores da torcida. Levi, capitão, quero agradecer demais, o papo está muito bom, o papo bom passa rápido, fomos para a Turquia, fomos para o Marrocos, fomos para a Itália, já estamos na estradinha em Paranaguá, um abraço para os nossos amigos lá de Paranaguá, mas, enfim, vamos marcar o próximo papo depois, pessoalmente, para podermos nos abraçar e comemorar, e fico muito feliz aí com a presença de vocês, capitão, muito obrigado por sua participação. Quero convidar o pessoal para se inscrever no canal do Levi.
para poder acompanhar as conversas nossas. Fica à vontade, Levir. Não, primeiro agradecer ao Cláudio. Tá, agora, agradecer o Hidalgo. Agora o Cláudio está nos devendo, né? O Cláudio está nos devendo. O problema é o Cláudio não ter essa participação ao vivo com a gente. Hidalgo, eu quero ver a carinha dele, Hidalgo. Eu quero ver a carinha dele. Eu quero ver como ele envelheceu, cara. Quero ver bem a carinha dele. Deixa eu contar a última para fechar. Quando nós ganhamos aquela partida, Levir, de 3-1 lá em Casablanca, nós tivemos que ir a Rabat, que é onde estava a embaixada brasileira, acho que está até hoje, tem embaixada lá em Rabat, a convite de um carioca, que era o embaixador brasileiro lá em Rabat, parabenizando a gente, e ele queria de todo jeito que a gente ficasse lá para jogar mais uma partida, e o rei era o rei Hussein, era o rei lá tudo é negócio disso daí, é rei, é Mohamed, não sei o quê, e eles seguraram o nosso passaporte, e nós pedimos, pelo amor de Deus, que a gente tinha que voltar, porque era o ano de 72, e o primeiro jogo do retorno foi em Maringá, você lembra bem? Teve um jogo em Maringá, nós começamos lá, a recuperação do retorno de 72. E aí eles deram o passaporte para nós. Que legal, mais uma boa história aí dessa excursão maravilhosa, fita azul que tá no hino do Curitiba, a torcida sabe, canta sobre a fita azul, mas muitas vezes não sabe desses detalhes, desse bastidor, que é o que a gente queria registrar aqui hoje com esse bate-papo. Muito obrigado pela presença de todos, um grande abraço, capitão, um grande abraço, Levi, até a próxima. Obrigado pela oportunidade, um abraço.